Olá, boa noite. Terça-feira, dia 23 de setembro. Confira os destaques do Band Cidade de hoje. Corpo carbonizado encontrado em terreno baldio no bairro da Alemanha. Polícia Civil prende homem investigado por roubo a banco em Chapadinha. 3 homens armados assaltam hamburgueria Imperatriz. E você vai ver ainda, o ministro Flávio Dino assumirá a presidência da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. São essas e outras notícias do Band Cidade que está no ar. Um corpo carbonizado foi encontrado na manhã de hoje em um terreno baldio no bairro da Alemanha, aqui em São Luís. Moradores da região acionaram a polícia após sentirem um forte cheiro vindo do local. A cena assustadora deixou rastro de curiosidade entre quem passava pela Avenida dos Franceses em São Luís na manhã de hoje. Um corpo completamente carbonizado foi encontrado em um terreno baldio. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, pedaços de madeira estavam por cima do corpo e a vítima apresentava braços e pernas cortados, apontando possíveis sinais de mutilação. Informação que deve ser confirmada ou descartada por exames periciais. Imagens gravadas por populares mostram que ainda havia focos de fogo no cadáver quando as primeiras pessoas chegaram ao terreno. E por volta das 7 horas, o caso foi comunicado aos CIOPs. O local foi isolado e equipes da Polícia Civil e do IML já iniciaram as investigações. As primeiras informações apontam que a vítima seria Hudson, homossexual, conhecido na região como Beyoncé e Britney. Segundo relatos, ele enfrentava problemas psicológicos e vivia em situação de rua. Em Chapadinha, a Polícia Civil prendeu um homem investigado por participação de um roubo à agência bancária em setembro de 2022. A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, o DENARC de Timon. O suspeito, que também era alvo de um mandado de busca e apreensão expedido pela comarca do município, após a prisão, foi apresentado na sede da DENARC, encaminhado a uma unidade prisional da região, onde permanece à disposição da Justiça. E um dos cartões postais mais bonitos de São Luís convive com um cenário de completo abandono. A poucos metros da beleza da Beira-Mar, na rua Coelho Neto, próximo à Praça Maria Aragão, o que se vê é lixo espalhado por toda parte, um contraste que choca moradores e turistas. A Beira-Mar encanta pela vista e é cartão postal da cidade, mas basta caminhar alguns metros para o cenário mudar completamente. Aqui é a Rua Coelho Neto, que fica bem ao lado da Praça Maria Aragão. Como podemos perceber, esse galpão antigo virou uma parede de concreto que esconde um problema sério. Lixo espalhado por todo o espaço. O local já foi palco de diversos eventos culturais, mas hoje o cenário é de lixo acumulado e incômodo para quem frequenta a região. Até porque essa é uma situação que vai além do estético e deixa perceptível a questão da falta de cuidado em diversos trechos aqui da capital maranhense. Mais do que poluir a região, o acúmulo de lixo acende um alerta sobre a falta de cuidado com a cidade e a destinação correta dos resíduos, que apesar de ser uma responsabilidade do poder público, a consciência também precisa vir da população. 3 homens armados assaltaram uma hamburgueria na noite desta segunda-feira em Imperatriz, usando camisas enroladas na cabeça para dificultar a identificação. Os suspeitos renderam um funcionário no caixa e levaram dinheiro e celular. Uma câmera de segurança registrou toda a ação. No vídeo, um dos assaltantes afirma que não faria nada com o atendente e que queriam apenas o dinheiro. A polícia segue investigando este caso. E a seguir no Band Cidade, a buraqueira que tem causado transtornos no Centro Histórico de São Luís. Em instantes, o Band Cidade volta já. Nem mesmo o Centro Histórico de São Luís, cartão postal da cidade, escapou da buraqueira. Em uma rua de grande circulação,
um buraco chama a atenção de quem passa e já virou motivo de reclamação. Um vídeo irônico viralizou nas redes sociais, denunciando um problema antigo no centro de São Luís. O caso chama a atenção para uma grande cratera e uma vala aberta entre as ruas Fonte das Pedras e 7 de Setembro, que tem dificultado a passagem de pedestres e veículos. Durante a nossa gravação, flagramos motoristas enfrentando dificuldades, principalmente com carros maiores. Segundo o denunciante, a situação já se arrasta há anos. Aqui no centro sempre teve problemas de ter muitos buracos em várias ruas e quando surgem esses buracos demora muito para se ter uma solução, como é o caso desses buracos aqui nessa rua altamente movimentada, como pode ver muitos carros estacionados, muitas pessoas passando e não se vê uma solução para esse caso. Já aconteceu uma situação muitos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, que abriram essa rua aqui todinha, não fecharam a rua e os próprios comerciantes da rua juntaram dinheiro para fechar essa rua. Tipo, estava fazendo alguma obra de esgoto, não sei, mas não terminaram a obra e ficou desse jeito. E fica sempre essa situação aqui de abandono no centro aqui de São Luís. Moradores contam que veículos já atolaram nesse bueiro e pedestres chegaram a cair. Para tentar alertar quem frequenta a região, moradores e comerciantes improvisaram essa sinalização no local. Buracos são reclamação frequente em toda a cidade, mas no centro histórico, a área de grande valor cultural, econômico e turístico, a falta de manutenção se torna ainda mais evidente. Peço o mínimo de atenção para resolver esse problema, porque trabalhamos todos os dias aqui nesse bairro, pagamos impostos em dia e é o mínimo que eu peço, resolver esse problema para que a gente continue trabalhando e tendo nossa vida de cidadão, né? E olha só, mais uma denúncia confirma a fragilidade na fiscalização dos postos de combustíveis em São Luís. No bairro do Cruzeiro do Anil, uma bomba foi interditada depois que fiscais do Procon e da Agência Nacional de Petróleo encontraram irregularidades graves. A fiscalização veio após uma denúncia e resultou na interdição de uma bomba de combustível em um posto no bairro Cruzeiro do Anil, em São Luís. A ação faz parte de uma parceria do Procon Maranhão e da Agência Nacional do Petróleo. Nós conseguimos deflagrar uma operação agora essa semana e que interditou uma bomba num posto do Anil. É importante dizer para os consumidores que nós estamos atentos a diversas irregularidades. Quando a gente faz esse tipo de fiscalização, a gente avalia desde a questão da qualidade do combustível, que foi isso o motivo da bomba ter sido interditada. Durante a inspeção, os fiscais encontraram etanol fora do padrão exigido por lei. O problema foi na densidade do combustível, que pode prejudicar o funcionamento dos veículos. Outras irregularidades também foram identificadas, como o vazamento do bico da bomba, mesmo desligado, e até os fios expostos, que representa risco de curto-circuito e incêndio. O combustível etanol hidratado estava desconforme com o que manda a legislação. E a partir também disso, a gente encontrou algumas outras irregularidades no posto e quando a gente vai nessa fiscalização, a gente verifica tudo, desde a questão da precificação, da informação ao consumidor por meio dos cartazes, por meio dos preços afixados, até a questão da volumetria, do espaço do posto, do armazenamento do combustível, tudo isso é feito, uma grande varredura nos postos. O Procon alerta que os consumidores que identificarem irregularidades em postos de combustíveis podem denunciar por meio dos canais oficiais. É importante que o consumidor saiba que ele tem sim o poder e o dever de denunciar postos, mesmo que sejam suspeitas de irregularidade. É importante o consumidor saber que tem o respaldo do Procon para denunciar e a forma mais fácil de fazer isso é pelo aplicativo Viva Procon. Então o consumidor pode tirar foto, pode denunciar qual a localização. É importante nos dizer qual é o posto, se já abasteceu, mandar a nota fiscal. Se tem suspeita de irregularidade, envia para a gente que a gente vai fiscalizar. A Controladoria Geral da União aplicou multas de mais de 34 milhões a 4 empresas envolvidas em fraudes em licitações públicas no Maranhão e no Piauí. As punições incluem ainda a proibição de firmar contratos com o poder público e a obrigação de divulgar as sanções. No Maranhão, 2 empresas foram multadas, uma em mais de 14 milhões de reais e outra em quase 2 milhões de reais. Além de estarem proibidas de contratar com a União por 4 anos,
as investigações revelaram que as empresas manipulavam resultados de licitações via grupos de WhatsApp e mantinham ligações familiares entre sócios para facilitar os esquemas. Os donos também foram responsabilizados. E vamos seguir agora com informações direto de Brasília com o Napoleão de Castro. Boa noite, Napoleão. Aqui Brasília, aqui as informações da capital federal. O que você precisa saber de hoje na capital brasileira. Boa noite a você que nos acompanha no Band Cidade, direto de Brasília. A tarde desta terça-feira política em Brasília foi de repercussão em cima da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia da ONU em Nova York, com um discurso forte, incisivo, defendendo a soberania nacional e chamando atenção para temas como a questão da fome no mundo. Lula foi aplaudido pelos presentes. E a grande surpresa, com repercussão também aqui no Congresso brasileiro, foi a fala em seguida do presidente Donald Trump, que em determinado momento tratou Lula como um bom homem e disse que está aberto ao encontro com o presidente brasileiro nos próximos dias. Aqui em nível de Congresso, o presidente Hugo Mota negou o pedido dos parlamentares de oposição que queria indicar Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, como novo líder da minoria. Ele que se encontra há mais de 170 dias fora do país. Pela bancada do nosso estado, o deputado Hildo Rocha opinou sobre a perspectiva de um projeto de anistia. Ele foi claro, disse que o seu voto depende do texto a ser construído. Depende do texto. Eu entendo que essa matéria deveria tramitar nas comissões. Matéria para ser aprimorada nas comissões temáticas da casa, para que pudesse ser construído um texto adequado à realidade nacional. São aí as informações desta noite de terça-feira de Brasília para o Band Cidade. Reportagem de Napoleão de Castro. É isso, obrigado pelas informações, Napoleão. Olha, a partir de outubro, o ministro Flávio Dino assumirá a presidência da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, substituindo Cristiano Zanin. O Dino deve conduzir uma ação penal contra o deputado Josemar Maranhãozinho, seu ex-aliado político no Maranhão, acusado de envolvimento em um esquema de desvio de emendas parlamentares. Também são réus no processo o deputado Pastor Gil e o suplente Bosco Costa. Todos negam as acusações. O caso, um dos mais avançados do STF, sobre fraudes com emendas, está na fase de interrogatórios. E a seguir no Band Cidade, pesquisa revela falhas graves na segurança viária do Maranhão. E nós estamos de volta com o Band Cidade. Olha só, uma nova pesquisa expôs a fragilidade da segurança viária aqui no estado do Maranhão. Com apenas 2,29 pontos, o estado amarga o penúltimo lugar no ranking nacional de indicadores rodoviários integrados de segurança. O desempenho foi especialmente ruim em normatização e fiscalização, áreas em que o Maranhão marcou apenas 0,6 ponto. Especialistas alertam que a combinação de fiscalização precária, falta de investimentos em infraestrutura e alta mortalidade no trânsito evidenciam um descaso histórico do poder público com a vida de motoristas e pedestres. A pesquisa avaliou critérios como gestão de segurança no trânsito, vias seguras, educação para o trânsito, fiscalização e atendimento às vítimas.
De acordo com os dados, com 2,29 pontos, o Maranhão ocupa o penúltimo lugar do ranking entre os estados com piores indicadores rodoviários integrados de segurança no trânsito do Brasil. O Maranhão não tem nem 30% dos seus 217 municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, nesses municípios que não estão integrados, não existe sinalização viária, não existe agente de trânsito, não existe uma força policial que faça a gestão, principalmente no município. O desempenho do Maranhão foi baixo, principalmente quando avaliados os critérios de normatização e fiscalização, onde o estado pontuou em apenas 0,6. Em contrapartida, o Maranhão apresentou altos índices de mortalidade no trânsito, onde manteve a nota geral na média de 2,29 pontos. As nossas cidades, elas estão fora do sistema do Sistema Nacional de Trânsito, elas não estão integradas. Se ela não está integrada, ela não fica obrigada a sinalizar, a cumprir o regramento do Código de Trânsito, não tem quem fiscalize, entendeu? Então, se o município não está integrado, é como se ele fosse uma terra sem lei para o trânsito. A pesquisa revelou a necessidade e a falta de investimentos em infraestrutura viária, fiscalização e, principalmente, educação para o trânsito em todo o estado. Você tem que ter educação para ensinar um pouco as pessoas a fazer o que é certo. Tem que ter uma boa engenharia para não provocar armadilhas para o condutor. O leito estradal tem que estar bom, aquelas curvas não podem ser muito fechadas. Né? E tem que ter a fiscalização, que é o esforço legal. Nós temos que ter agentes na rua para impedir que o motociclista ande de chinelo, ande sem uma caneleira, ande sem um bom capacete. Tudo isso é um trabalho que deve ser feito ao mesmo tempo e de forma integrada, né? O Ministério Público do Maranhão pediu ao Tribunal de Contas do Estado uma auditoria na Prefeitura de São Luís para apurar a ausência de repasses ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que acumulam déficit de mais de 68 milhões de reais entre 2012 e 2023. Segundo a Promotoria da Infância e Juventude, os repasses em 2024 foram parciais e em 2025 inexistentes, apesar da previsão de mais de 14 milhões de reais na lei orçamentária. O Ministério Público quer que o TCE avalie a eficácia da gestão e proponha um termo de ajuste. Caso a auditoria não seja aprovada, pede medida cautelar para obrigar a regularização dos repasses. E uma ferramenta de fiscalização da Receita Federal vai centralizar dados de imóveis no Brasil. É o CPF dos imóveis, sistema que deve trazer mais agilidade nas transações de compra e venda de imóveis em todo o país. A nova ferramenta de fiscalização da Receita Federal já está sendo implementada em todo o país. O Cadastro Imobiliário Brasileiro, chamado de CPF dos Imóveis, é um número de identificação único que promete trazer mais segurança e transparência para o mercado imobiliário. A partir de agora, assim como cada pessoa tem um CPF, cada imóvel também terá seu próprio número de registro nacional, válido em todo o país. O CIB não é uma criação de um novo imposto, ele é apenas uma norma aplicada aos cartórios de registro de imóveis, mas com isso a Receita Federal ela consegue ter mais controle sobre a propriedade imobiliária. Atualmente, o mesmo imóvel pode apresentar diferentes registros em órgãos distintos, o que acaba dificultando na verificação de dados. A ideia do novo cadastro é unificar todas essas informações em um único número padronizado. A partir de setembro já começou a ser implementado a instrução normativa. Ela foi publicada em agosto e a partir de setembro os cartórios eles já ficam obrigados a informar o CIB, enriquecer esse sistema desse cadastro imobiliário. A implementação do programa será feita de forma gradual e deve seguir instruções repassadas pela própria Receita Federal aos órgãos envolvidos em todo o processo. Acaba que boa parte das obrigações acessórias, das informações que devem passar para a Receita Federal,
os contadores tomam essa atividade. No entanto, a obrigação do sujeito passivo de fornecer esses dados são os cartórios de registro de imóveis. O novo sistema deve trazer mais agilidade nas transações de compra e venda de imóveis, além de facilitar o cruzamento de dados entre diferentes órgãos públicos e ajudar no planejamento urbano e tributário das cidades. Com o cadastro imobiliário, quem tem imóvel, ele passa a se sentir obrigado a fazer essa informação, esse informativo, no caso de ganho de capital, manter o seu cadastro na declaração de imposto de renda sempre atualizado quanto ao seu patrimônio, se ele possui imóveis, quais são os dados completos dos imóveis. Então, a recomendação é que quem tenha imóveis estejam alugados ou venha vender estes imóveis, principalmente tendo ganho de capital, que passe a informar a Receita Federal, pois não passará mais despercebido. É isso, por hoje é só. O Band Cidade fica por aqui. Outras notícias você acompanha a seguir no Jornal da Band. Uma boa noite a você e até amanhã.